Olá, meus queridos engenheiros, tudo bem com vocês? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo abordaremos a atividade 3 de ergonomia e segurança do trabalho. Fiz essa atividade com alguns alunos no decorrer dessa semana, então se você ainda não finalizou, seja essa atividade ou mesmo o mapa, me manda um WhatsApp que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Desde já quero te pedir encarecidamente que se inscreva nesse canal, deixe seu like porque me ajuda bastante, pessoal. Bom, pessoal, sem mais delongas, essa atividade de ergonomia, ela aborda acerca das medidas de controle contra riscos ambientais. E aqui ele nos deu a classificação hierárquica segundo as diferentes classes que a gente tem justamente para minimizar ou mesmo extinguir esses riscos, beleza? Então as nossas classes seguem a seguinte ordem hierárquica: eliminação, substituição, medidas de engenharia, controles administrativos e equipamentos de proteção individual. Então essas são as diferentes classes que temos para controlar e administrar estes riscos. Em seguida, ele nos deu uma série de medidas e ele solicitou que a gente faça a classificação hierárquica, obedecendo e baseando-se, evidentemente, nessas categorias listadas acima, beleza? Bom, pessoal, então, antes de mais nada, a gente precisa o quê? Saber o que cada uma dessas classificações aqui, eliminação, substituição e assim por diante, significa, o que cada uma engloba. Beleza? Então, bom, pessoal, eu separei um materialzinho aqui que eu utilizei nas lives que fizemos essa semana com os grupos de estudo sobre essa atividade. Então, vou compartilhar com vocês esse material e a gente vai estudar isso juntos, beleza? Então, vamos lá? Tá aqui, pessoal. Bom, atividade de estudo 3 de ergonomia e segurança do trabalho acerca das classificações hierárquicas de medidas de controle. Bom, pessoal, uma introduçãozinha: a exposição a agentes químicos pode ser controlada justamente por meio daquelas medidas que a gente viu segundo aquela hierarquia. São 5 tipos de medida e a aplicação delas tem uma ordem hierárquica, beleza? Bom, e qual é essa ordem? A gente começa então pela eliminação, em seguida substituição, depois medidas de engenharia, em seguida temos controle administrativo e por fim temos o equipamento de proteção individual. À medida que vai descendo, a eficácia, e a sustentabilidade também vai se reduzindo. Ou seja, eliminação é a medida que apresenta maior eficácia, maior sustentabilidade. Já a substituição apresenta valores inferiores de eficácia e sustentabilidade e assim por diante, beleza? Bom, então, entrando em cada uma dessas medidas de controle, meus queridos, a gente vai ter, primeiro, a eliminação. Bom, em que consiste a eliminação, meus queridos engenheiros? Meus amigos, a eliminação, ela consiste exatamente em extinguir, em tirar o agente químico nocivo do ambiente de trabalho. Ou seja, é sem dúvida a medida mais eficaz e mais sustentável, porque a gente literalmente vai excluir, vai retirar o agente contaminante do nosso processo produtivo. Portanto, ela de fato é a medida mais eficaz e sustentável naturalmente. Bom, em seguida, meus queridos, a outra medida de controle é o quê? A substituição. Bom, a substituição, como o nome já diz, é bem simples. Nada mais é do que pegar aquele agente contaminante, tirá-lo do processo e substituir por outro que apresenta níveis tóxicos inferiores. Então, repara que visivelmente essa medida ela apresenta uma eficácia menor do que a eliminação, porque o agente contaminante ele simplesmente vai ser trocado. Evidentemente a gente vai ter um ganho, porque essa intensidade de intoxicação será menor, porém ela ainda estará lá. Mas claro, é melhor do que a situação inicial de um agente intoxicante
com alto grau de intensidade permanecer constantemente. Então a gente vai retirar esse agente e substituir por outro que sim apresenta níveis de toxicidade, porém em graus bem inferiores àquele que tínhamos inicialmente. Em seguida a gente vai ter as medidas de engenharia, que é muito empregado nas linhas de produções, que provavelmente é o que vocês mais visualizam concretamente no mercado de trabalho, na realidade das linhas de produções. E essas medidas de engenharia, as principais que a gente nota no cotidiano são a ventilação industrial, enclausuramento das fontes que geram os contaminantes químicos e também, pessoal, a alteração de processos. Como assim, professor? Alteração de processos. Bom, um exemplo clássico da alteração de processos é, por exemplo, no caso de contaminantes químicos em forma de poeira. O que comumente a gente faz? Nesse caso, a gente tenta trabalhar, em vez de trabalhar seco, trabalhar úmido. Por quê? Porque desta maneira a gente minimiza a propagação desse agente contaminante em forma de poeira no ar. Entendeu? Então, é uma medida de engenharia bastante utilizada. Um exemplo clássico que é empregado essa medida de engenharia é nos processos de acabamento de rochas ornamentais em mármore. Então é comum nesse tipo de processo a gente trabalhar úmido, justamente na tentativa de minimizar a ação desse agente contaminante químico, beleza? Bom, pessoal, um outro processo é a substituição, é trocar o processo de pintura, que anteriormente a gente usava uma pistola de pintura que dispersa névoas de produtos químicos no ar, aquela pistolinha clássica que é utilizada na pintura, em vez de utilizar aquela pistolinha que no ar gera muita propagação de contaminantes, a gente opta por uma pintura em imersão. Isso também é bem válido e naturalmente diminui bastante a ação desse agente contaminante. É óbvio que nem em todos os casos isso vai ser possível, mas é justamente aí que vai entrar vocês, como engenheiros, para fazer essa avaliação. Se é viável, possível, ganhos e também aspectos negativos, uma vez implementada essa medida de engenharia. Bom, pessoal, em seguida a gente tem como outra medida os controles administrativos. Beleza, em que consiste isso? Bom, essas são aquelas medidas que utilizam procedimentos e regras operacionais para reduzir a exposição a agentes químicos. Bom, pessoal, então, exemplos concretos da aplicação dessa medida, melhor dizendo. Bom, a gente aqui vai justamente atuar nos procedimentos e regras operacionais. Então, olha o detalhe, tá bom? Então, por exemplo, uma regra operacional seria o quê? Revezamento de trabalhadores, quando se trata de uma atividade exposta a uma concentração significativa de contaminantes. Por quê? Porque desse modo a gente não vai ter que o conjunto, a totalidade de trabalhadores permaneça exposta à ação daquele agente. Então a gente coíbe isso, não coloca toda a nossa equipe de colaboradores exposta àquela ação simultaneamente. Então a gente faz esse revezamento. Outra alternativa também, essa é bem usada, a gente vê isso na prática, que é realizar atividades em horários em que haverá um número de trabalhadores menor no ambiente de trabalho e, portanto, vai ter menos pessoas suscetíveis à ação desse agente contaminante. Então, tudo isso, se você olha bem, são ações sobre as regras operacionais e também sobre os procedimentos. Então, sobretudo, regras operacionais. Esse, então, constitui um conjunto de controle administrativo. E, por último, a gente vai ter a utilização de equipamentos de proteção individual. Essa medida é aquela que exige a maior supervisão em relação à sua aplicação. É óbvio, né? Porque a gente sabe bem que, às vezes, nem todo mundo obedece exatamente às diretrizes com relação à utilização de equipamentos de proteção individual.
Então, de fato, é necessária uma supervisão mais próxima para assegurar a utilização correta dos EPIs. Bom, pessoal, e com relação à ação de agentes químicos, a gente tem duas grandes classes de EPIs. A gente tem a proteção dérmica, que se dá por meio de luvas, mangotes, aventais e também roupas de corpo inteiro, e também a gente tem a proteção respiratória, que é feita por meio do uso de equipamentos de proteção respiratória. Entendeu, pessoal? Tá claro, então, cada uma das classes de medidas de controle, beleza, então? E por último, a bibliografia. Bom, pessoal, dito isso, então a gente vai voltar na nossa atividade, porque agora a gente sabe o que cada uma dessas 5 classes engloba. Bom, pessoal, então vamos fazer essa atividade sim. A primeira coisa, então, é listar todas as ações que ele nos deu. Então, ó, olha aqui, ó, a gente vai copiar, então, essas medidas para cá. Vamos copiar para cá, porque assim facilita a visualização, né, meus queridos? Bom, copiei para cá, então. Então, tá aqui todas as medidas que ele nos deu. Concorda comigo? Beleza? Na atividadezinha. Tá, e agora a ideia é a gente classificar por ordem hierárquica cada uma dessas medidas, baseando-se naquelas 5 classes que a gente viu nos slides. Bom, pessoal, então antes de mais nada, a gente tem que escrever as nossas 5 classes. Quais são elas? Vocês lembram? Vamos voltar lá? A gente tem eliminação, primeira, eliminação aqui. Depois a gente tem o quê? A gente tem substituição, medidas de engenharia, controle administrativo e equipamento individual. Então vamos escrever aqui cada uma delas. Eliminação. Em seguida a gente tem substituição. Em terceiro a gente tem medidas de engenharia. Depois, controles administrativo. E por último, equipamentos de proteção individual. Beleza? Então essas são os nossos tipos, os nossos 5 tipos de medidas de controle. E agora, pessoal, a ideia é o seguinte: ler cada uma dessas ações que ele nos deu no enunciado e fazer a classificação, beleza? Bom, pessoal, então, para ficar algo mais dinâmico, eu vou fazer algumas classificações de alguma dessas ações e vou deixar como desafio para vocês fazerem o restante, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, pegando, por exemplo, bom, aqui, por exemplo, essa. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a umidificação dos minérios para evitar a propagação de poeira. Lembra que eu falei sobre essa ação? A implementação dessa ação caracteriza qual desses 5 controles? Lembra, sim ou não? Não lembra? Bom, a gente volta aqui no slide, não tem problema. Olha aqui, caracteriza o quê? Medidas de engenharia. Por quê? Lembra que foi justamente aqui que eu falei que uma das medidas de engenharia é trabalhar úmido quando se trata de atividades que geram muita propagação de poeira, que contém agentes químicos. O exemplo que eu dei foi justamente o que, pessoal? O mármore. Lembra o acabamento em mármore? Então, voltando lá no nosso documentozinho, a primeira medida é o que? Medidas de engenharia. Então já está aqui, ó. Opa, já vou colocar em amarelo então. Então aqui vai ser a nossa classificação, nossa tabelinha de classificação. E portanto a primeira está aqui, ó, medidas de engenharia. Tranquilo então? Bom, outra medida clássica, se a gente continua aqui, ó. Por exemplo, essa. Ventilação local. Poxa, pessoal, ventilação local, exaustora. O que a gente falou sobre a ventilação industrial? É uma medida de quê, pessoal? Uma medida de engenharia também. Lembra que, por definição, as medidas de engenharia, elas tendem a implementar atividades usando determinados dispositivos justamente para coibir a ação dos contaminantes.
E a ventilação industrial é justamente uma dessas medidas, beleza? Consegue perceber a ligação entre as atividades fornecidas na atividade, né, no enunciado, e as classificações que a gente tem aqui. Conseguem perceber isso? E um outro, então, pessoal, para terminar e deixar vocês colocarem a mão na massa, olha esse último aqui, pessoal. Fornecimento de respirador e roupa para corpo inteiro. Ora, o que é isso, pessoal? É o que? Respirador e roupa para corpo inteiro. Isso classifica o que, pessoal? Lembra lá do que a gente acabou de falar? Roupa para corpo inteiro. Caracteriza o que? Proteção dérmica. E respirador, proteção respiratória. Portanto, a gente tem o que aqui? Um conjunto de equipamentos de proteção individual, meus queridos. Então tá aqui a classificação. Vai lá, vamos colar aqui, ó. Equipamentos de proteção individual. Beleza? Então, pessoal, agora é com vocês o restante, tá bom? Vou deixar também vocês trabalharem um pouquinho, né? Poxa. Bom, mas é simples, meus queridos. Então, ó, vocês pegaram a ideia? É só fazer a classificação de cada uma dessas ações listadas no enunciado mediante os tipos de medidas de controle que a gente tem aqui, beleza? Então, se ficou na dúvida, volta lá no slide, verifica certinho o que cada uma das medidas de controle engloba e faz essa associação. Não tem erro. Beleza, pessoal? Bom, meus queridos engenheiros, espero que vocês tenham entendido, espero ter contribuído para a realização dessa atividade com vocês. Mais uma vez, se você ainda não terminou essa atividade, ou mesmo o mapa, está com dificuldade sobretudo, me manda um WhatsApp que vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Meus amados, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!